Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos começar a nossa aula de História do Brasil dentro da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Mas antes, quero dar uma dica, você que recebeu o link agora há pouco, recebeu as aulas de hoje. Nós fizemos uma alteração no horário da aula, beleza? O professor Amaury vai entrar logo em seguida a mim. E eu vou abrir a aula de hoje, sexta-feira, não é? Sextou com História do Brasil, sextou com aula de Química e, logicamente, hoje, nesse dia especial para muitos casais, no Dia dos Namorados, vamos estudar para que a gente possa crescer na vida, assim como tem crescido o amor pela sua namorada, pelo seu namorado, beleza? Então vamos lá, continuando o tema que a gente está discutindo com vocês. O tema ainda é diversidade, cultura, conflitos e vida em sociedade, não é? E aí nós temos aqui o segundo tópico, que é a conquista da América, conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. Esses dois itens foram discutidos nas aulas anteriores. E hoje eu vou falar sobre a escravidão e formas de resistência indígena na América colonial. E antes disso, eu vou fazer duas dicas. A primeira é um lembrete. Qual que é o lembrete? Hoje é o último dia de inscrição para o Enem, dia 12 de junho. Não vai ter mais prorrogação. Então, até as 23 horas e 59 minutos de hoje, você tem para fazer a sua inscrição no Enem. Aqueles que são da escola pública, que estão fazendo a terceira série do ensino médio, tem inscrição já automática, gratuita, mas tem que entrar lá, tá? No site do INEP, onde está lá participante, clicar e confirmar os dados que estão ali. Olha, presta bem atenção, confirma direito o teu CPF, confirma o município, não vá confundir o município. Tem muita gente que coloca lá município Amapá, né? E aí quando vem a inscrição, o candidato está inscrito lá no município do Amapá, lá para cima. O estado é o Amapá, o município, se você é daqui, aí é Macapá, o município é Santana, o município é Mazagão, é Amapá, certo? Então, muita atenção. E nesses anos que a gente tem aí de Enem, já vai para 30 anos, trabalhando com antes pré-vestibular e agora pré-Enem, nós temos sempre percebido candidatos que chegam na hora da inscrição, né, faz esse equívoco aí perde o ano. Porque aí quando chega o documento de confirmação, ele está em outro município. E aí não dá tempo de chegar até lá. Então, muita atenção, tá? Muita atenção. E daqui para frente a gente sempre vai fazer algumas dicas para você, a questão do teu material para levar, documentação, certo? Nós também teremos aqui no desafio alguns momentos motivacionais, porque o conteúdo é importante, mas a segurança emocional, o equilíbrio emocional também é muito importante para a prova do Enem. E a data já está definida pelo cronograma do INEP, 8 de novembro, 15 de novembro. Beleza? Segunda dica, a temática que nós estamos trabalhando é a conquista da América. E aí eu trouxe aqui 3 indicações. Tem aluno que gosta de ler livro, não é? Então, olha só, eu tenho este primeiro aqui, primeira dica para você, Conquista e Colonização da América Espanhola. Tá certo? É um livro da coleção Princípios, é um livro que hoje já está sendo usado por professores do ensino médio. É um livro de fácil entendimento, uma leitura didática, tá? Então você pode aqui acessar, pode baixar, né, nas redes sociais, você entra lá no Google, pode baixar e até já pedir um resumo do livro. Você que não tem muito tempo de leitura, não é? Mas você que tem tempo, você que está estudando, está se aprofundando, adquirir o livro. Olha aqui, é um livro pequeno, você lê isso aqui em uma manhã. Ele é do Jorge Luiz Ferreira, tá? Da série Princípios, da editora Ática. Tá? Eu sempre uso esse livro nas minhas aulas. Uma segunda leitura é do grande historiador brasileiro Ciro Flammarion Cardoso. Este livrinho aqui também, olha, este livrinho aqui também, que fala sobre a América
Pré-Colombiana, certo? América Pré-Colombiana, da editora Brasiliense. A série aqui é Tudo é História. Então você tem da série Tudo é História, da editora Brasiliense, autoria de Ciro Flamarion Cardoso, América Pré-Colombiana. Neste pequeno texto você vai aprofundar um pouco seu conhecimento sobre os povos que existiam aqui na América antes da chegada dos europeus, ok? Que seriam os astecas, os incas, principalmente, não é? Então é um livro também que eu indico de leitura para você. E depois desse tema, nós vamos entrar no tema do Brasil, enquanto colônia portuguesa. E aí a gente vai trabalhar o mercantilismo, e aí eu sugiro esta leitura aqui também, da editora Ática, também da série Princípios, que é O Sistema Colonial. Quer entender a relação entre metrópole e colônia de maneira mais profunda, didática, inclusive, não é também uma leitura didática já usada por professores, colegas meus, no ensino médio, na escola pública, também na escola particular, usado por alguns professores de cursinhos. Então, aqui o sistema colonial explicando este princípio do mercantilismo, e aí você tem um entendimento bem interessante sobre isso. Tá? Então, são 3 dicas de leitura que o professor trouxe para você, né, dentro dessa temática. Então, a gente vai trabalhar a escravidão na América colonial, que é o tema do nosso encontro de hoje, beleza? Depois dessas dicas, de relembrar para você sobre a inscrição do Enem, que termina hoje, 3 dicas de leituras para você aprofundar o conhecimento sobre essa temática. Por que eu trouxe? Porque essa temática, muitas vezes, ela é passada assim por cima por alguns professores. E é um tema que vem na primeira temática da matriz de referência do Enem, dentro da área de diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Então, aqui são os conflitos entre europeus e os povos nativos das Américas, os povos autóctones da América, os povos pré-colombianos, como eram chamados também, que habitavam as Américas antes da chegada dos europeus, certo? Então, aí, dada essa dica para você. Vamos ao tema de hoje, então, não é? Você já tem o material aí. Nós começamos esse tema nas aulas anteriores. A gente traz hoje a segunda parte desse material, que é sobre a escravidão na América colonial. Então, a gente tem no texto aqui a conquista da América, a gente já também desfez o mito do descobrimento, já entendemos que as Américas não foram descobertas, isso foi uma narrativa criada pelos espanhóis, principalmente, que obrigam os navegadores a colocarem nos seus documentos, nos seus relatos de viagens, a palavra descobrimento, e então a América, a partir daí, seria um território descoberto. E um território, por ser descoberto, também poderia ser explorado. Aí vem a justificativa da exploração através da colonização, se estabelecendo o sistema colonial. Ok? Olha as palavras-chave que eu estou falando aí. Então, a gente tem hoje a ideia clara de que as Américas foram conquistadas, e a conquista deu-se pelas armas, pelas doenças, as epidemias, não é? Os conflitos que são incentivados entre as tribos inimigas, processo de aliança entre os europeus e alguns povos indígenas aqui, e a questão da conquista pelas armas também, que foi muito cruel, e a escravização que se seguiu após a queda do Império Azteca e a queda do Império Inca, ok? Então, o texto já esclarece para a gente isso, não é? Então, o texto diz que houve uma conquista que mais tarde vai ser consolidada. Os europeus, então, vão precisar de uma mão de obra para explorar os recursos do continente. Então, essa mão de obra ela será importantíssima dentro do processo de exploração. E aí a solução é um dos maiores crimes que se tem contra a humanidade na história, que é a escravidão em larga escala. Primeiro dos povos indígenas e depois de africanos que são sequestrados de sua terra natal. É exatamente essa palavra que a história atual
que a história atual tem usado, sequestro, não é? A gente fala hoje tráfico negreiro, já se fala em diáspora africana. E aí nós temos esses dois processos. Então, primeiramente, a escravização se dá a partir do uso da mão de obra indígena, ou seja, a mão de obra daqui, a mão de obra local. Em seguida, como necessidade do sistema colonial, nós vamos ter a escravização africana, através daquilo que há algum tempo foi chamado de tráfico negreiro, né? O processo de sequestro de populações do continente africano para o continente americano, com o objetivo de explorar essa mão de obra, não é? Explorar essa mão de obra em benefício do europeu. E aí a gente fala primeiramente da escravidão indígena. O indígena ele era chamado pelo europeu de o negro da terra. Guarda bem essa dica aí. Então, o indígena ele é chamado de o negro da terra. Então, nesse aspecto, nós temos um processo de evolução dentro da exploração mercantilista que se estabelece no chamado Novo Mundo, que é uma definição que os europeus também vão começar a usar para os territórios que são conquistados. E no início desse processo de colonização, não é? Então, até eu tenho a colonização, e aí a gente já traz para a colonização brasileira. Então, eu tenho o relacionamento com os indígenas se baseia no escambo, que era a troca de pau-brasil por ferramentas europeias. Com a expansão dos engenhos de açúcar, a escravização forçada tornou-se, então, uma norma. Então, era muito comum usar os indígenas nos primeiros engenhos de açúcar que são estabelecidos aqui. Esses primeiros engenhos de açúcar, diga-se de passagem, não são ainda no Nordeste. Os primeiros engenhos são na área de São Vicente, a partir de 1532, mais ou menos, com a chegada aqui de Martim Afonso de Souza, com o objetivo de ocupar definitivamente essas terras, estabelecer o processo de colonização nessas terras, e aí, então, o uso da mão de obra indígena será a primeira forma de escravização, certo? Os indígenas, então, eles passam a ser chamados de negros da terra. Se você está com o texto aí acompanhando, né, e se você está com o caderninho, então você pode separar, destacar esse tema, esse termo. Então, são chamados de negros da terra pelos colonizadores, em referência ao trabalho compulsório que realizavam. Trabalho compulsório, pessoal, significa trabalho obrigatório. Anota isso também, isso é uma dica para você. Então, o trabalho compulsório, ele é o trabalho obrigatório. E aí era realizado em um primeiro momento, eu não tenho ainda, preste atenção, eu não tenho ainda o uso da mão de obra africana. Isso só vai se dar a partir do século XVII. A gente está no século XVI, aquele início do processo de colonização pelos portugueses, certo? E aí o que a gente tem? Os colonizadores, então, vão chamar os indígenas de negros da terra em referência ao trabalho que eles utilizavam. A mortalidade era altíssima, então, além do processo de escravização, essa escravização retirava o indígena de seu território, não é, do seu mundo. O mundo do indígena era a sua aldeia, e é chamado mundo material, e aí retirava ele do seu mundo material, deslocava para um outro espaço, para um outro ambiente, e o obrigava a trabalhar na lavoura, que vai de encontro ao aspecto cultural desses povos. Nós já sabemos, e se não sabemos, vamos lembrar aqui, que os indígenas tinham a questão do trabalho a partir da separação do sexo. Os homens tinham a função da caça, da pesca e da guerra, enquanto as mulheres cuidavam da lavoura, da educação dos filhos e da alimentação dentro da aldeia. Com a chegada dos colonizadores, esse processo, esse comportamento milenar, ele é quebrado através da imposição do trabalho forçado aos indígenas, que são obrigados a irem trabalhar nas lavouras. Isso gera uma resistência. Por que gera uma resistência? Porque eu tenho a interferência na cultura, a interferência
no comportamento. É por isso que este tema está dentro do tema 1, que é diversidade cultural. Aí eu falo conflitos e vida em sociedade. Qual é o conflito? O conflito de cultura europeia com a cultura nativa. Esse encontro de dois mundos, né? E nesse encontro de dois mundos, o mundo europeu sobrepõe-se ao mundo nativo. Imposição da religião, imposição da forma de trabalhar, imposição do comportamento, da língua. E aí o que você tem? Além disso, as doenças trazidas pelos europeus, né, como febre, varíola, as doenças sexualmente transmissíveis, os maus tratos, né, a questão também da fuga. Muitos fugiam porque trabalhar na lavoura, veja bem, trabalhar na lavoura é coisa de mulher, o cara está me forçando a trabalhar. Eu sou para caçar, para pescar, para ir à guerra, eu não sou para estar parado trabalhando na lavoura. Isso vai gerar fugas assim muito frequentes, e isso dizimava a força de trabalho rapidamente, não é? Além disso, também a gente tem o papel dos jesuítas, que eu vou trabalhar um pouquinho mais à frente. Então, os jesuítas, eles vão proteger, relativamente, vão proteger as tribos indígenas, onde eles vão criar as reduções ou as missões, que são os aldeamentos que protegiam os indígenas da escravização direta pelos colonos. As missões religiosas, elas vão ter esse papel, né? Inclusive, eu já falei desse tema lá na preparação para o concurso dentro de História do Amapá, quando eu estou tratando das missões religiosas na Amazônia e na região do atual Amapá. E aí a gente tem o processo das missões religiosas, era promover a catequese do índio, convertendo esse índio ao cristianismo, ao catolicismo português, e daí utilizar-se da exploração desse trabalho indígena na coleta das drogas do sertão e no trabalho nas lavouras. Só que os padres jesuítas davam aos indígenas uma certa autonomia dentro das missões e vão se posicionar contra a escravização que os colonos procuravam impor sobre as nações indígenas. A catequização, ela era forçada, né? Então, em troca, os jesuítas, e quando o texto diz em troca do quê? Da proteção que eles faziam, que eles davam aos indígenas com relação à possibilidade de escravização pelos colonos que chegam e aí vão em busca dessa mão de obra. Então, em troca disso, o texto quer dizer aí, ele fala que eles vão impor o catolicismo português e a destruição das práticas culturais nativas. Isso aí é uma forma de dominação cultural, é por isso que está dentro do tema de diversidade cultural. Então, quando você tem a imposição, a catequese é uma imposição do catolicismo português, certo? É uma imposição da religião católica portuguesa e a destruição dos rituais, a anulação da figura do pajé, o pajé que antes do europeu era a figura mais importante da aldeia, né? E aí você diz, e o cacique, professor Guara? O cacique, ele só era eleito, né? Ele só era escolhido entre os principais guerreiros da aldeia em tempo de guerra. E as guerras, elas aconteciam dentro de uma estação. Existia um período em que os povos indígenas se enfrentavam em guerras. E é nesse período de guerra que se escolhia um guerreiro para ser cacique. Terminando o período de guerra, a figura do cacique não era mais importante. Então, a figura do cacique era afastada e voltava a liderança da aldeia para o pajé, que era o líder espiritual, que era o mentor da aldeia, que era aquele que apresentava os rituais, as tradições, o comportamento, a história da própria origem daquela nação, daquele povo, explicando isso através das mitologias, e a gente destaca aqui as mitologias guaranis, as mitologias tupi-guaranis, que explicam a origem do universo, a origem do homem, né, através dessas histórias passadas pela tradição oral, através da figura do pajé. Com a chegada dos missionários, dos padres jesuítas principalmente, essa figura do pajé será demonizada. Essa figura do pajé, ela será anulada. E aí eles vão trazer
para destaque o cacique, terão contato com o cacique agora, que passa a ser o líder, e ele vai ser o elo entre os colonizadores e as aldeias, certo? Então, por conta disso, eu tenho um conflito direto entre os padres missionários e os colonos que, além de perceberem isso, no processo de catequização, os indígenas que estão dentro das missões, eles são, de uma certa forma, amansados. Então, era muito mais fácil o colono atacar essa missão, levar esse indígena escravizado, e ele já estava acostumado a trabalhar na lavoura, porque isso foi ensinado pelos padres jesuítas. E aí, por algum tempo, a gente vai ter um conflito entre os padres e os colonos, e o destaque eu trago aqui a tal Revolta de Beckman no Maranhão, em 1684, 1685, certo? A alta mortalidade indígena e a lógica mercantilista do tráfico negreiro tornaram o africano escravizado muito mais rentável aos olhos dos colonizadores. Então, eu tenho aqui algumas situações para trazer para você. Bom, primeiramente, quando ele fala do processo de uso da escravização, né? Então, a gente traz como destaque, primeiramente, eu vou chamar aqui o trabalho indígena, certo? Então, eu trago o primeiro aspecto aqui, o trabalho indígena. Esse trabalho indígena, um trabalho obrigatório, usa-se a expressão trabalho compulsório, então, trabalho forçado, né? E aí, para o aluno, de repente, e eu sei disso, que pode acontecer, tá? Você que está me assistindo aí, pode acontecer de você nunca ter ouvido falar disso numa sala de aula. Né? Trabalho forçado. Trabalho indígena é um trabalho forçado, compulsório. Então, o trabalho indígena, uma outra seta aqui, foi a primeira forma de escravização. Ok? De escravização. Essa escravização era dá-se primeiramente na lavoura de cana-de-açúcar. Muito bem, mas antes disso, como é que era o uso dessa mão de obra? Esse aqui é um primeiro momento. O primeiro contato, e aí eu tenho contato cultural entre os europeus e os nativos, eu vou escrever a palavra nativo aqui. Esse primeiro contato vem o processo de exploração. Então, a primeira forma de exploração foi a exploração do pau-brasil. Essa forma de exploração a gente vai chamar de extrativismo. Exploração aqui é o chamado extrativismo vegetal. No primeiro contato entre europeus e nativos, vem a exploração do pau-brasil, mas existe uma visão sobre o indígena. Qual é a visão sobre o indígena? Ele é amigo. Ele é alguém pacífico. Ele vive em um mundo pré-edêmico, que andavam nus, então lembrava a mitologia judaico-cristã do Jardim do Éden. Lembra da questão da nudez? Então se tem essa primeira visão, o índio ele é amigo. Nessa primeira visão, essa exploração do pau-brasil, nesse primeiro contato, ela dá-se através de um tipo de negociação chamado escambo. Chamado escambo, que está no texto lá em cima que eu falei para você. Tá. Esse é o primeiro aspecto. Esse escambo, ele vai acontecer na exploração do pau-brasil. Extrativismo vegetal no litoral. Essa troca
ela acontecia em um espaço de negócios, vou chamar assim, conhecido como feitorias. O que são ou o que eram as feitorias? Eram entrepostos comerciais. Eram entrepostos comerciais. Esses entrepostos comerciais não eram ocupados permanentemente, não eram povoados. Então não havia povoamento nesse primeiro momento. Nessa exploração do pau-brasil, não existe povoamento, não tem colonização nesse primeiro contato aqui. E a exploração, que é interessante para o mercantilismo europeu, ela é feita pelo escambo. Por quê? Pela troca de mercadorias com o pau-brasil. Por quê? Porque o indígena, na primeira visão do europeu para esse nativo, ele é visto como um amigo, um parceiro, alguém pacífico, alguém que lembra o Jardim do Éden. E aí, então, eles faziam negócios dialogando com esses indígenas nas feitorias. E aí existiam pessoas nessas feitorias que conversavam com os colonizadores, aliás, ainda não são colonizadores, com os europeus, com os navegadores, passavam a conhecer a língua, por exemplo, vou dar a língua tupiniquim, ele aprendia a língua tupiniquim, se colocava como uma espécie de tradutor para o europeu, dentro da feitoria. Mas não era um povoado, não era uma vila formada. Professor Guara, esse cara que ficava na feitoria, quem era ele? A pessoa que ficava na feitoria fazendo esse comércio do escambo, ele era um náufrago. Ele era um náufrago. Ele era um exilado. Porque acontecia isso, de às vezes os navegadores estarem passando pelo litoral, alguém fazia um motim, era aprisionado lá dentro da embarcação, ancorava-se no litoral e deixava ele aqui para morrer, para sempre aqui. Então eram os exilados, os náufragos, vinha aí o navio, a caravela naufragava e ele conseguia se salvar. Aqui, entre esses náufragos, eu trago como exemplo o caramuru. O caramuru é um náufrago, ele consegue se salvar, ele é encontrado por uma nação amiga, que não era canibal, para a sorte dele. Ele começa a aprender o costume, a forma de vida desses povos. Um dia ele vai caçar, eu acho que você ouviu isso lá pelo 6º ano, pelo 7º ano. Um dia ele vai caçar e usa o seu arcabuz. Passa a ser chamado de caramuru pelos indígenas porque ele é um homem conhecido como trovão. Caramuru significa trovão, homem trovão. Casa-se com a filha do chefe e passa a ter uma vida bacana. Quando começa o processo de exploração do pau-brasil, os europeus começam a aportar o litoral em busca da madeira e esse caramuru passa a ser o intérprete entre a aldeia e os europeus aportados no litoral. Você está entendendo como é que era a coisa? E aí eu tenho essas feitorias. Esse período aqui, ele é chamado de período pré-colonial. Ele é chamado de período pré-colonial. Segundo a história, ele vai de 1500 até aproximadamente 1530. 30 anos sem colonização. 30 anos em que eu tenho um processo de exploração extrativista pelo escambo, em que o indígena é um amigo, então eu estabeleço com esse amigo uma troca em que eu trago mercadorias e ele escolhe essas mercadorias e me dá em troca dessas mercadorias a madeira de pau-brasil, que é importantíssima. Que é importantíssima para eu usar na Europa como lenha, usar na Europa para construção de móveis,
usar na Europa para extrair uma tintura dessa madeira para tingir as roupas. Os portugueses usavam muitas roupas vermelhas e verdes. Não é? Então você tem nesse aspecto as feitorias. Olha o nome do período, período pré-colonial. Nesse período pré-colonial, nós temos duas coisas que eu quero destacar para você. Primeiro, vou identificar aqui o processo das expedições. Essas expedições ocorrem entre 1501 e 1503. Primeiramente, eu tenho uma expedição chamada de expedição exploradora. A expedição exploradora, ela descobriu que esse território não era uma ilha. Porque quando Pedro Álvares Cabral chega aqui em 22 de abril de 1500, na semana da Páscoa, ao avistar o monte que hoje é chamado de Monte Pascoal, ele nomeia Monte Pascoal, eles estão na Semana Santa, e aí ele dá o primeiro nome da terra, Ilha de Vera Cruz. Eles imaginavam que fosse uma ilha. Aí o rei de Portugal envia para cá uma expedição para explorar o território, em busca de riquezas. Os portugueses tinham o mercantilismo. O mercantilismo é um princípio econômico do século XVI que tem como objetivo a acumulação de riquezas. Nós, da história, chamamos de acumulação primitiva de capitais. Essa acumulação de riquezas fazia com que os estados buscassem metais preciosos nos territórios descobertos, pedras preciosas e qualquer recurso que gerasse lucro para a coroa. Por isso que um dos princípios do mercantilismo é justamente o tal do sistema colonial. Eu acabei de indicar para você para leitura. Eu indico, faça uma pesquisa, faça um estudo sobre o sistema colonial. Isso aqui é um tema que cai no Enem. De vez em quando ele está caindo aí no Enem. Então vamos voltar aqui. Então tem expedição exploradora. Descobre-se que não é uma ilha. E o Estado muda o nome de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz. Só que nessa primeira expedição que se explorou o litoral, não se encontrou em um primeiro momento nenhuma riqueza mineral, mas se identificou o quê? Uma riqueza que os portugueses já conheciam. Então vão identificar uma riqueza em toda a extensão do litoral, conhecida como pau-brasil. Os portugueses já conheciam a madeira, sabiam para que era utilizada e disseram: dá para tirar lucro daqui. E aí, eles então começam esse processo da exploração do pau-brasil, usando o nativo como amigo, porque ele é uma pessoa pacífica, através do escambo, exploram o pau-brasil. Só que as notícias correm. Começou-se, então, a ter um processo de ataques às terras portuguesas por franceses, ingleses, holandeses, que vinham e estabeleciam alianças com as tribos inimigas das tribos que os portugueses eram amigos. Nesse contexto, passa-se a ter o processo de pirataria do pau-brasil. Então, os portugueses decidem enviar para cá as expedições guarda-costas. Eles vão contratar um pirata, Cristóvão Jacques, que se torna um corsário. O corsário, olha aí, curiosidade. O corsário é um pirata que trabalha para uma coroa, para um país. Então ele deixa de atacar navios e acumular para si, com seus companheiros,
e passa a atacar para entregar ao rei que o contratou. E aí enviado para proteção do litoral a expedição guarda-costas de Cristóvão Jacques. Como o litoral é muito extenso, a coroa não dá nem as condições mínimas para a proteção da costa, então eu tenho a extensão da costa, do litoral, eu tenho a falta de apoio da coroa, que deixou nas mãos dos piratas, eu tenho a ideia de que enquanto eles estavam protegendo o sul, os piratas estavam atacando o norte, quando eles protegiam o norte, os piratas faziam o ataque no sul, e aí o Estado, então, diante da expedição francesa, holandesa, inglesa, que a gente vai chamar de expansão marítima tardia, e aí eu vou anotar, porque com certeza, essa aqui, com certeza, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo, né? Alguns aí nunca ouviram o professor ensinar sobre isso, e aí eu vou trazer aqui a expansão, e se alguém já ouviu isso na sala de aula, pode mandar aí um ok para mim, ó, professor. O professor meu de história falou disso. Então a gente chama de expansão marítima tardia. O que foi a expansão marítima tardia? Foi quando se lançou ao mar a França, a Inglaterra e a Holanda. Esses três estados modernos, absolutistas, né? A França unificou-se, a família de Bourbon unifica o território, estabelece o absolutismo Bourbon. Na Inglaterra eu tenho o fim da Guerra das Duas Rosas, as guerras entre a Casa de York contra a Casa de Lancaster, né? E aí eu tenho a pacificação na Inglaterra. A Holanda se torna independente da Espanha, se organiza como um Estado marítimo. Nesse processo, a Espanha, através da Inquisição, vai expulsar um monte de judeus de lá, e esses judeus expulsos da Espanha vão para a Holanda e levam consigo seus recursos, seu dinheiro, porque quando há a expulsão dos judeus, os estados eles diziam assim, olha, até o dinheiro de vocês é maldito, então levem todos os bens de vocês. Eles levaram, e aí eu tenho banqueiros, eu tenho burgueses que são comerciantes, joalheiros, armeiros, eles vêm para a Holanda. E com isso eles contribuem na Holanda, que a Holanda se torna protestante, e os protestantes vão seguir a tendência calvinista. Qual é a tendência calvinista? O trabalho dignifica o homem, a riqueza é um dom de Deus. Os católicos não têm essa ideia, né? Então, o trabalho dignifica o homem, a riqueza é um dom de Deus, e a Holanda protestante recebe de braços abertos judeus que investem no aspecto mercantil holandês e investem na expansão marítima holandesa. Beleza? Fechou? França também se torna protestante, huguenote. Inglaterra se torna protestante, anglicana. Então, eu tenho 3 países protestantes que se lançam na expansão marítima tardia, porque eles se lançam depois de Portugal e Espanha. Eu tenho Portugal e Espanha católicos, e aí eu tenho o aspecto religioso entrando nisso, católico versus protestante. Acompanhe o raciocínio. E aí eles começam, então, a invadir territórios que não estão sendo ocupados nem por portugueses, nem por holandeses. E aí, eles vão, então, em cima de um princípio antigo, dizendo o seguinte, ei, se não está ocupando, eu vou ocupar. E eu tenho o direito de fazer isso. Aí alguém chega e diz assim, mas existe... Mas existe uma questão aí, vocês não podem usar, é dono da terra que a terra está ocupando. Só que em 1494 existiu um acordo entre Portugal e Espanha.
Você que está me assistindo, rápido na mente, lembra aí. 1494, um tratado entre Portugal e Espanha, que dividiu o mundo da época entre portugueses e espanhóis. Como é o nome desse tratado? Tratado de Tordesilhas. Ah, professor, o Tratado de Tordesilhas, então, Portugal era dono de uma parte do mundo, a Espanha era dono de outra parte do mundo. Beleza, era isso mesmo. Mas só que, presta atenção, quem foi que fez a intermediação para a assinatura do Tratado de Tordesilhas? Isso, o Papa Alexandre VI. Papa, líder maior da Igreja Católica. Só que os 3 países que se lançam a expansão marítima tardia são o quê? Protestantes. E aí eles vão desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Inclusive, entre eles sai uma frase que é famosa, né? Alguns dizem que não, uma frase que é famosa que diz assim: onde está o testamento de Adão dividido o mundo entre Portugal e Espanha? Olha só, a ideia de religião em conflito aí, gente. Por isso que esse tema está em diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. França, Inglaterra e Holanda começam a ocupar territórios que não estão sendo ocupados nem por espanhóis nem por portugueses. É por isso que lá onde hoje é o Canadá vai ser ocupado pela França. Lá onde hoje são os Estados Unidos serão fundadas colônias, são 13 colônias que vão ser fundadas ali, porque a Espanha não vai ocupar aquela região, porque lá não tem nada interessante para a Espanha. Por isso que aqui embaixo os portugueses vão ocupar a Amazônia através dos padres missionários, porque os espanhóis não vão encontrar na Amazônia metais preciosos. E aí o princípio é o princípio colocado aqui no quadro, o princípio do uti possidet, que significa é dono da terra, quem a terra está ocupando. Nesse aspecto, o que os portugueses estão fazendo? Estão mandando expedições só para guardar o litoral, só para proteger a exploração do pau-brasil, que era feito pelo escambo com um amigo indígena. As feitorias não são ocupações, não são vilas, não são povoados, não são comunidades, são entrepostos de comércio. Só vai lá na feitoria quando vem uma embarcação, alguém, está chegando uma embarcação. Qual é a bandeira? É portuguesa, vamos lá. Aí vai lá o intérprete, eu já dei o exemplo do Caramuru. Esse intérprete vai lá e começa a dialogar com os portugueses, faz aí a intermediação da troca, escambo, leva daqui a madeira para o Brasil. E a feitoria é abandonada. Com a ameaça de ocupação por outros países, os portugueses então decidem enviar para cá uma expedição diferente. Ela é chamada de expedição colonizadora. Isso em 1530. Quem é escolhido para liderar essa expedição é o fidalgo Martim Afonso de Souza. Qual é o objetivo da expedição colonizadora? Aqui vou escrever. Pois, professor, o senhor está escrevendo assim por quê? Porque tem que deixar bem claro na cabeça do aluno. Qual é a missão de Martim Afonso de Souza? Colonizar o território pertencente a Portugal. E colonizar significa, para os portugueses, primeiro explorar, defender, eles estavam defendendo com a expedição guarda-costa e agora eles vêm povoar. Colonizar tem que ter povoamento. Se não tem povoamento, não é colonização, é feitoria. Então eu venho colonizar. E aí o que é que Martim Afonso de Souza vai fazer? Em 1532, ele funda uma vila, a Vila de São Vicente, a primeira vila fundada no Brasil. Hoje é o município de São Paulo. Quando ele vem para cá, ele vem com alguns objetivos. Povoar, já está aqui povoando. Vai defender, agora a gente tem pessoal aqui para defender isso contra as incursões inglesas, holandesas e francesas. Beleza? Eu preciso explorar, mas o pau-brasil está entrando em processo de
esgotamento, estou esgotando o pau-brasil. E aí ele vem para cá e instala aqui, né, através da vila de São Vicente, ele vai instalar aqui a cultura da cana-de-açúcar. Então ele vai criar os primeiros engenhos. Os primeiros engenhos de açúcar. Tá, beleza. Isso aqui é o primeiro objetivo. Então isso aqui é uma questão econômica. Estabelecer a cultura da cana-de-açúcar, os primeiros engenhos estabelecidos no sul do Brasil, a partir da vila de São Vicente. Proteger o litoral. Segunda situação. A outra. Escravização do indígena. Escravização do nativo. Para quê? A mão de obra necessária para os engenhos. Essa mão de obra necessária para os engenhos. Fechou? Muito bem. No entanto, qual vai ser a primeira forma de exploração, a primeira forma de escravização? Aí volta para o início da aula, o trabalho indígena. Trabalho compulsório, trabalho forçado. Primeira forma de escravização, na lavoura de cana-de-açúcar, no atual Sudeste. E naquele tempo era o Sul. Beleza? Tá. Com a chegada de Martim Afonso de Souza aqui, se estabelece então o primeiro núcleo de povoamento daqui. E nesse primeiro núcleo de povoamento se estabelece a forma de exploração através da plantation de cana-de-açúcar. Quem vai trabalhar na lavoura? O indígena. E aí o indígena deixa de ser amigo, deixa de ser alguém pacífico e a visão do europeu para o indígena muda. Olha aí, muda para atender aos interesses da coroa, pessoal. Agora o indígena é visto como mão de obra necessária para atender a economia portuguesa, a economia mercantilista portuguesa. E então, aí eu volto ao texto, então, nesse propósito, esse indígena, no início da colonização, agora é colonização, então no início da colonização era o escambo, e eles eram chamados de negros da terra. Esse negro da terra passa a ser capturado em sua aldeia, e é levado ao mercado de escravos, vendido aos primeiros colonos que vieram para cá com Martim Afonso de Souza, e eram então explorados, não é? Eram então forçados a trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, na região da recém-fundada vila de São Vicente. Quebrando a cultura milenar, que eu já disse, o trabalho indígena local era baseado na questão do sexo, então quebra-se essa cultura. E aí eu tenho uma série de resistências, né? Uma série de resistências, e diante disso eu tenho o quê? Diante disso eu tenho uma outra situação. O indígena passa a ser protegido pelos padres jesuítas e o Estado vai dar aos padres jesuítas total autonomia sobre as missões e sobre a exploração do trabalho do indígena catequizado. E aí o Estado vai criar um documento que dá aos missionários um poder dentro das missões chamado de Regimento das Missões, que data de 1686. Data de 1686. Esse regimento das missões tira dos colonos autoridade e poder até de invadir aldeias, escravizar índios. E os padres passam a ter, então, total gerência sobre os indígenas catequizados dentro das reduções. Qual é a saída? O próprio Estado percebeu que trabalhar com o indígena aqui dentro não gera lucro para o Estado, porque é o colono aqui dentro que vai atrás para capturar o indígena. Então é isso que vem
o processo de substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana escravizada. E aí o texto fala assim, a alta mortalidade indígena, e aí ele fala da lógica mercantilista do tráfico negreiro, vão tornar o africano escravizado mais rentável aos olhos dos colonizadores. E aí a gente entra num segundo ponto aqui da nossa aula. Vou apagar aqui rapidamente. Só para deixar claro, meu querido aluno, aluna, o período pré-colonial vai de 1500 a 1530. Lembra que eu anotei aqui? Esse período da vinda de Martim Afonso de Souza com a expedição colonizadora em 1530 inicia um novo período na história do Brasil, o que a gente chama de período colonial. Aí o período colonial começa em 1532 e vai até 1822. Vai do século XVI até o século XIX. Olha só o tempo que nós fomos colônia, o tempo que fomos explorados, expropriados, nossos povos originários dizimados, nossas riquezas surrupiadas, roubadas, fora o processo de tráfico, não é, de nações africanas que enviaram muitos dos seus para cá através do sequestro no tráfico internacional negreiro. E é esse tráfico negreiro que eu quero trazer um destaque aqui. Então eu tenho, na substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana, isso foi chamado por algum tempo de tráfico negreiro. De tráfico negreiro. Por que que o africano substituiu o indígena nesse processo? Primeiro, né, quais são os fatores, vamos colocar assim, aquela síntese que a gente anota lá na sala de aula, ó, quais são os fatores? Lucrativo comércio. Era mais rentável traficar o africano e vendê-lo aqui, o colono comprar, do que escravizar nativos aqui, que a coroa não tinha lucro nenhum com isso, porque a questão do capital girava dentro da colônia. E a colônia não é para enriquecer. Pelo mercantilismo daquele tempo, pelo sistema colonial daquele tempo, a colônia tem um papel: enriquecer a sua metrópole através do sistema colonial, estabelecido pelo Pacto Colonial. Ok? Acompanhe aí. Então eu tenho lucrativo comércio, né? Lucrativo comércio. Então, além disso, eu tenho o processo de um maior domínio do africano por estar em um território desconhecido. O indígena, ele conhecia o território, então a fuga do indígena era mais fácil. Ele conhecia aqui dentro o interior, chamado sertão. O africano que vem para cá não conhece o território. Ele conhece o território dele lá na África. Aqui ele desconhece. Então, na lógica deles, existe a ideia de quê? De que o africano, uma vez aqui, seria mais difícil a fuga. Certo? Seria mais difícil a questão da fuga. A outra situação, né, seria o processo, né, desse tráfico negreiro, a aliança com a burguesia
Essa burguesia seriam os chamados mercadores de escravos. Naquele tempo, traficantes. Há uma aliança do Estado com eles. E, inclusive, se estabelece aqui companhias de comércio que vão ser especializadas em fazer o tráfico negreiro e fazer a questão do comércio. Então é lucrativo tanto para a coroa, quanto é lucrativo para o mercador de escravos. Então a gente tem esses, destacando, de repente tem mais alguns dois, mas eu destaco esses aqui, o principal é esse. Então o tráfico negreiro estabelece um lucrativo comércio, né? Esse tráfico negreiro era, na verdade, um processo de sequestro de pessoas, né? De sua terra natal. Esse sequestro é chamado também por alguns historiadores de diáspora africana. Diáspora africana. Isso aqui é um novo conceito. Alguns colegas meus já usam isso lá nas salas de aula. Certo? Então, é por conta disso, justamente, que o tráfico internacional de escravizados africanos se estabelece para atender a chamada lógica mercantilista. Qual é a lógica mercantilista? Lucro para a coroa. A escravização indígena aqui não só gerava lucro para a colônia, que estava acumulando na colônia, isso quebrava a lógica mercantilista, porque quem tem que enriquecer é a coroa, não a colônia. E é um dos fatores, e aí o que vai acontecer? O Estado se coloca ao lado dos padres missionários que vão proteger esse indígena, explorar a mão de obra indígena mais dentro das missões, o Estado dá a eles poder pelo regimento das missões de 1686, e os colonos passam a ser agora motivados a comprarem escravizados que vêm da África no mercado de escravos que se estabelece nos principais pontos onde tem as plantations de cana-de-açúcar. A gente vai falar lá na frente sobre as plantations de cana-de-açúcar. E aí, esse tráfico transatlântico de escravizados, eu trouxe aqui um esquema para entender o tráfico negreiro, essa diáspora africana também, né? Então eu tenho aqui o tráfico transatlântico de escravizados, vou colocar aqui para você ter uma visão geral, né? Olha, a visão geral, isso é chamado de comércio triangular. Preste atenção aí, comércio triangular. De vez em quando o Enem coloca uma questão sobre isso aí. Então, nesse comércio triangular, né, a partir daqui, ó, o comércio triangular, então eu tenho, no primeiro plano, a relação entre Europa e África. A Europa manda para a África manufaturas e armas. Essas armas, elas são entregues nas mãos de aliados dos colonizadores, né, dos europeus. Esses aliados europeus vão sequestrar inimigos tribais, traz esses inimigos tribais para o litoral, né? E no litoral nós vamos ter centros de comércio muito bem protegidos, verdadeiras fortalezas, onde esses sequestrados eram colocados, até chegar o momento de serem embarcados, né? E aí, para isso, os europeus armam os seus aliados, enviam para os seus aliados manufaturas, que vai desde bebidas, tecidos. Então eu tenho isso. As Américas enviam para a Europa ouro e matérias-primas. A matéria-prima eu trago como destaque aqui a questão do pau-brasil, uma matéria-prima extrativista, não é? E a África envia para as Américas africanos escravizados. Então, desse comércio triangular entre Europa, África e América, né, repetindo aí, a Europa manda para a África manufaturas e armas, a África
A América manda para a Europa, então Europa para a África, América agora para a Europa, ouro e matéria-prima, e a África manda para as Américas os africanos escravizados, capturados, que são negociados nos mercados de escravos. E o processo é um processo desumano. O processo é um processo desumano. Por que desumano, Guara? Porque eu tenho o processo de transformar alguém, um ser humano, em ser um escravo. Então, a pessoa que era transformada em escravo, ele não tinha liberdade, ele passa a ter também a perda, o roubo da sua identidade. Então, ele perde a liberdade, perde a sua identidade. Ok? E para ele perder a liberdade, ele é colocado em grilhões, acorrentado. Perda da identidade, ele tinha a troca do seu nome original, por um nome europeu. Aí a gente coloca assim, por um nome cristão. Esse processo ocorria no porto, onde tem o mercado de escravizados. E lá no porto eu tenho a troca do nome original dele, Ganga Zumba, um exemplo, por um nome europeu, um nome cristão. Esse nome europeu normalmente era um nome de um santo. Exemplo, Francisco, Benedito. Só que Francisco é um nome ainda forte. Benedito é um nome ainda forte. São Francisco e São Benedito, dois santos aqui. Então, no momento de embarcar no processo de deslocamento, de diáspora, como eu coloquei aqui, ele tem um nome trocado por um batismo. Ele era batizado no porto. E nesse batismo ele era batizado, alguns livros de história dizem que ele era batizado com o nome do santo do dia. Todo dia é o dia de um santo. Você já prestou atenção nisso? Então, digamos que naquele dia o nome fosse o dia de São Francisco. São Francisco de Assis, São Francisco de Canidé, algum desses santos católicos aí. Eu respeito muito São Francisco de Assis, tá, pessoal? Estou dando aqui exemplo daquele tempo. Eu estou lá no século XVI, beleza? Estamos lá atrás, a gente está discutindo aquele momento. Por favor, né? E aí o que acontece? Mas aí continua ainda o nome forte. Eu tenho que provocar a diminuição da autoestima desse cara. E aí, o Francisco era chamado de vulgo. Aí eles criam uma situação, né, chamado vulgo. Então, o Francisco era chamado de Chico, Chiquinho, Quinho. Quanto menor o nome, que hoje a gente chama de apelido, antes era vulgo, então escravo Francisco, vulgo Chico. E atrás do Chico colocava um outro apelido que destruía ainda mais a personalidade, que destruía mais a identidade dessa pessoa. Chico Cara Preta. Entendeu? Colocava assim ainda um complemento no apelido. O Benedito, vulgo, então escravo, Benedito, vulgo, Bené. Vulgo Bené. Bené, Bé. Então seria o Bené perna torta. E pessoal, isso hoje em dia não
Isso não existe, né? A gente não fala mais assim. O apelido hoje em dia é algo carinhoso. O apelido hoje é algo de relacionamento íntimo, de amizade, de coleguismo. No passado era algo degenerativo da alma. E se você não ouviu ainda isso em uma aula, procure nos livros de história documentos onde tem lá procurado, não é? Escravo, Chico, cara de velho, proprietário, senhor Francisco de Alvarenga Peixoto, um exemplo. Quem encontrar, aí dava ele tem uma marca no rosto, anda com o pé meio torto e tal. Recompensa de tantos mil-réis. Então procure verificar isso, porque isso é o que nós entendemos de conflitos culturais, isso é o que nós entendemos de conflitos entre dois mundos que se encontraram naquilo que chamamos de expansão marítima e comercial dos séculos XV e XVI. Certo? Então, trazer para vocês aí esse destaque, é para você perceber como que era o tratamento, né? Deixa eu ver, tem um textinho aqui. Vamos ver aqui uma chamada de atenção no texto para a gente. O comércio triangular ele foi a espinha dorsal da economia colonial moderna. Entre os séculos XVI e XIX, estima-se que preste atenção na cifra, meu amigo, mais de 12 milhões de africanos foram arrancados de suas terras. Aproximadamente desses 12 milhões, 4,8 milhões vieram só para o Brasil. Olha a quantidade de pessoas que vieram para cá. E vieram para cá e ajudaram a construir a identidade do povo brasileiro. Ajudaram a construir a cultura nacional. É isso que a gente está discutindo nesse tema 1, diversidade cultural. Como que a identidade do brasileiro foi construída? Então, o Brasil foi o maior receptor do tráfico. Isso aqui não é um indicador legal para nós, né? O maior núcleo de recepção de escravizados africanos foi quem? Foi o Brasil. Primeiro colocado de todos os brasileiros. Não é muito legal para a nossa história. O corpo humano foi transformado em mercadoria. Depois desse processo aqui de perda de identidade, perda de liberdade, ele é transformado em uma peça. Ele é chamado de peça, uma mercadoria, mão de obra para ser explorada nas lavouras de cana-de-açúcar em um primeiro momento. Depois será explorado nas minas no centro-oeste brasileiro. Depois será explorado nas fazendas de café, até mais ou menos o final do século XIX, quando vem a tal Lei Áurea, que deu liberdade aos escravizados daquele momento. Então, o ser humano é transformado em mercadoria, antecipando... Olha aqui, isso aqui é atual, viu? Isso aqui é atual. Transformando um ser humano em uma mercadoria. Olha o que está dizendo o texto. Antecipando a lógica capitalista de exploração máxima do trabalho. Esse processo moldou profundamente a demografia, a cultura e a identidade da América. A questão da exploração, o ser humano usado como mercadoria, o ser humano usado como mão de obra qualificada. E aí ele fala em lógica capitalista. Você vai dizer, mas como assim, professor Guara, lógica capitalista? Porque o mercantilismo, para alguns autores da história, para alguns autores da história econômica, ele é o pré-capitalismo. Ele é a acumulação primitiva de capitais. Porque depois do mercantilismo, que é também chamado de capitalismo comercial, em que a lógica daquele momento era o trabalho escravizado, você vai para o capitalismo industrial, onde o operário
vai ser explorado com uma extensa jornada de trabalho e um salário bem inferior, não dando a ele as mínimas condições de sustentar a família. A lógica capitalista, o mercantilismo, ele está antecipando a lógica capitalista, que é a de transformar o ser humano em mercadoria. Transformar o ser humano em uma mão de obra qualificada. E aí o tráfico abala profundamente a estrutura demográfica, cultural e a própria identidade aqui na América, com a chegada dos africanos. Ok? Bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje. No próximo encontro nós vamos falar do horror do tráfico, da exploração do africano nas terras americanas, a resistência tanto de indígenas quanto de africanos ao sistema de exploração do seu trabalho forçado, né, ao sistema escravista, e continuando com a nossa aula rumo ao Enem 2026. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero você na próxima aula, um abraço e até lá.